Olá Camila, um prazer novamente estar aqui com vocês, né, com os telespectadores da Rede Prêmio News. E hoje estamos aqui para mais um bate-papo nessa área de condomínios. E eu vou trazer para vocês algumas informações muito importantes, principalmente nessa fase que nós temos a AGOs e em seguida muitos dos síndicos assumem com aquele calor de fazer obras, querem começar realmente a mexer no condomínio, querem fazer, mas tem que tomar um certo cuidado, porque as obras em condomínio existem limitações de quórum. E vocês síndicos tem que realmente estar atento a essas aprovações. Dentre eles, nós temos questões de quóruns que realmente tem que ser deliberado de uma forma ordenada. Por exemplo, o artigo 1341 do Código Civil é bem claro em relação aos tipos de obras, mas as pessoas não entendem como trabalhar essas obras, né? Então, quando trabalhamos e falamos de quórum, o que seria isso? Bem, quando nós falamos de uma maneira geral sobre maioria, muitos dos ordenamentos jurídicos, as convenções, tratam, por exemplo, maioria simples, maioria absoluta, maioria com 2/3, maioria de 3/4, e se confunde como é que trabalha essa aprovação. Mas hoje, especificamente, nós sabemos que quórum tem para diversas questões, não só obras, mas com alteração de convenção, regimento interno, obras em relação à mudança de fachada, e assim vai. Mas é importante a gente entender hoje esses três tipos: as obras necessárias, as obras úteis e as obras voluptuárias. Alguns chamam de voluptórias, né? Mas vamos lá. Então, vou explicar para vocês e vamos exemplificar essas questões. Bem, maioria simples são aquela maioria que está presente em assembleia, não é isso? Então, se nós temos lá numa assembleia de um condomínio de 100 unidades, se nós tivermos 20 pessoas, ou seja, 11 dessas 20 pessoas presentes à assembleia, supondo que todos são condôminos, terão a representatividade de maioria simples com 11 condôminos aí representando e assinando. Então nós teríamos uma maioria simples. Existe a questão da maioria absoluta, que quando a gente fala da maioria absoluta, a gente envolve, ou pode ser a maioria absoluta dos presentes em assembleia, o que se relativa com relação à maioria simples, ou maioria absoluta dos condôminos. No caso, eu vou falar para vocês de obras úteis, ou seja, um condomínio de 100 unidades, 51 pessoas votando, condôminos, nós teríamos uma maioria absoluta dos condôminos, não é isso? E as questões voluptuárias, que nós temos um quórum específico de 2/3. Mas vamos trabalhar o que é cada um e o que fazer, exemplificando. É uma polêmica muito grande. Muitos síndicos, e a gente sabe que esse quórum ele é um pouco engessado, é difícil a gente poder trabalhar, e a gente sabe que as assembleias não há uma participação efetiva dos moradores. Então, por exemplo, essa semana eu tive numa assembleia de um condomínio de aproximadamente 500 unidades, que nós tínhamos lá 50 unidades representando, ou seja, 10%. E 10% só consegue aprovar aí, nesse caso, um quórum de maioria simples, não é isso? Ou seja, de uma obra, por exemplo, necessária. Então, o que são obras necessárias, o que são obras úteis e voluptuárias? Vamos para o caso. Bem, as obras necessárias são aquelas que existe uma certa urgência. Então, por exemplo, eu vou trazer para vocês aqui de forma para exemplificar que fica mais fácil, né? Obras necessárias são as que conservam a coisa ou impedem sua deterioração. Exemplo: pintura de fachada sem a troca de cor, impermeabilização de laje por causa de infiltração, reparos elétricos e hidráulicos, troca de para-raios, interfone, CFTV, restauração de jardim, instalação de corrimão nas escadas de emergência, adequação de playground às normas da ABNT, obras de acessibilidade, modernização do sistema de elevador, substituição de equipamento de ginástica. Então, isso são exemplos. Então, nós estamos falando de questões necessárias. Esse quórum ele tem que ser muito bem avaliado de uma forma... A gente sabe que as questões subjetivas, os interesses, sempre aparecem, né? Então, as pessoas... são questões muito polêmicas, porque, por exemplo, no condomínio que você vai alterar ou reformar uma brinquedoteca, é claro que as mães interessadas vão comparecer, né, à brinquedoteca para poder conseguir o quórum e aprovar. E aqueles que não têm interesse na brinquedoteca não vão à assembleia porque não têm realmente interesse. Então, essa abrangência de quórum fica muito complicada, porque condomínio é um todo e não simplesmente uma parte, ou seja, não funciona somente com a parte interessada. É o caso de academia, né? Vamos reformar a academia, vamos mudar a academia. Bacana, aquelas pessoas que utilizam, malham, gostam de academia, vão estar lá interessadas no dia da assembleia. Já aquelas mães que não interessam, não vão poder participar. Então, existe um pormenor muito grande que a gente tem que trazer uma avaliação correta para que as pessoas sim participem e entendam que o condomínio é um todo e não só aquilo que interessa as pessoas, os moradores, tá certo?
Então, quando nós falamos de necessário, já exemplifiquei aqui, a gente tem, se urgente e despesas não forem grandes, nós não precisamos de aprovação. Ou seja, se urgente e as despesas forem pequenas. Algumas convenções trazem essa limitação. Então isso basta que o síndico no dia a dia do condomínio estourou um cano, deu um probleminha, né, em relação ao jardim, em relação ao salão de festa, lâmpada queimada. Então isso aí são considerados urgentes, não precisa levar isso para a Assembleia. Se não urgentes, a gente pede que seja a maioria simples dos presentes à Assembleia. Questões importantes, por exemplo, como você tem um brinquedo no parquinho e esse brinquedo está deteriorado, esse brinquedo já não funciona mais, tem que interditar, até por questão de segurança. Então, leva-se proposta de um novo parque em relação ao que existe, né? Não sem aumentar a coisa, mas mantendo, para que se possa colocar um parquinho novo para as crianças. Ou seja, leva-se para a Assembleia decidir com maioria simples dos presentes. E se urgente, se os gastos forem muito altos, né? Há situações que o gasto pode ser elevado, ou seja, o síndico ele não tem uma liberalidade de poder realmente fazer aquele pagamento porque o valor é considerável e onera a previsão orçamentária do condomínio. Então eu sugiro que a gente leve isso que o síndico, se urgente, pode resolver uma situação, mas imediatamente assim que ele puder, convoque uma assembleia para informar esse gasto. Até tem que ver se vai com isso precisar aumentar a taxa ordinária, né? Se for um caso de uma questão extra, criar uma taxa extra, tem que ser avaliado, tá certo? E lembra que essa questão de taxa extra e taxa ordinária nós já falamos em questões anteriores, né? Falando para vocês, mas é muito importante também que vocês entendam que a taxa extraordinária, ela sempre tem uma definição, ela tem que ter dentro dela uma premissa, o que vai gastar, né? Um objetivo, tá certo? Mas vamos lá. Bem, então obras necessárias, eu acho que já superamos. Vamos agora para falar um pouquinho sobre as obras úteis. O que são as obras úteis? São as que aumentam ou facilitam o uso da coisa. Também está lá elencado no artigo 1341 do Código Civil. Por exemplo, vamos exemplificar porque fica mais fácil. Instalação de coberturas no estacionamento, implantação e mediação de água individual, e medição de água individual, instalação do sistema de segurança, instalação das grades e perímetros do condomínio, construção e ampliação da sala de ginástica, obras para aumento de garagem, instalação de grupo gerador, compra de um novo equipamento de ginástica. Então, são questões que aumentam ou facilitam, né? Ou seja, são pontos, exemplifiquei para vocês, questões que vocês podem agregar. Por exemplo, lá tem um parquinho no condomínio e quando chove ou o sol bate de forma intensa, atrapalha as crianças, tanto pelo calor excessivo como pela chuva. Então, aquele parquinho existe, está tudo certinho e vamos colocar lá um toldo, vamos proteger. E ela entra numa questão útil, né? E aí? E como é que é esse quórum para se aprovar isso? 50% mais um da maioria absoluta, ou seja, de todos os condôminos, ou seja, tem que ter essa participação, a gente tem que votar nisso. É claro que é uma dificuldade, aí vem aqueles questionamentos, mas nunca eu vou ter isso numa assembleia, eu nunca vou conseguir realmente aprovar isso em assembleia, porque nunca vai aparecer, e nunca apareceu 50% mais um dos condôminos em assembleia, né? É aquela assembleia que ainda aparece um pouquinho mais, é quando dói no bolso. Aí quando vai se criar taxa extra, aumentar a taxa ordinária, a gente sabe que as pessoas descem, né? Porque realmente vai mexer no bolso, então se torna uma coisa mais importante. Mas tem que avaliar, tá certo? Então existe essa questão das obras úteis. E aí nós entramos numa polêmica muito grande, onde realmente acontece o dia a dia do condomínio, e aquele síndico novo que está assumindo o condomínio, ele quer fazer tudo, ele quer mostrar serviço, e aí ele pode dar um tiro no pé, porque ele pode estar passando por uma legislação que ele não cuida ou não sabe, que infelizmente isso vai trazer problemas graves para ele no futuro, até casos de destituição, que a gente vai falar isso posteriormente, né, num próximo programa. Bem, obras voluptuárias. O que são obras voluptuárias? Né? São as que aumentam ou o uso habitual da coisa, constituindo simples deleite ou recreio. Por exemplo, então, restauração ou pintura de fachada com cor diferente, vamos mudar o prédio, vamos colocar, hoje nós temos pastilhas, vamos agora colocar granito no prédio, né? Então tem que se observar, tem que se tomar um certo cuidado. Embelezamento de cabine de elevador, novo projeto paisagístico no jardim, reforma do salão de festas ou academia para deixar o espaço mais bonito, fechamento de varandas com projeto específico, substituição de equipamento de ginástica pelos modelos caso os antigos estejam ainda em boas condições, decorações de áreas comuns. Então é mero deleite, não há uma necessidade, não há uma utilidade, como foi falado anteriormente. É mero deleite. E como tal,
tem que tomar um certo cuidado, porque é um quórum muito qualificado, são 2/3 dos condôminos, e aí pronto. Se nas obras úteis já não conseguia, imagine agora um quórum com 2/3. A situação se torna muito mais complicada nesse sentido, né? E como fazer? Então, essas obras voluptuárias, senhores síndicos, quando forem fazer lá, mudar a academia, criar uma brinquedoteca, um projeto lindo, cuidado com a aprovação. Porque amanhã ou depois vocês podem ter lá um processo, inclusive, impugnando a decisão dessa Assembleia, porque não teve um quórum adequado. Bem, e aí vai seguir algumas dicas para os senhores aqui. Como conseguir esse quórum? Né? É o grande problema. Bem, não vai ter isso presente na Assembleia, a gente sabe que é muito difícil. Uma vez, um síndico falou para mim assim, bem, eu já tive um quórum de 2/3 na Assembleia. Eu falei, que parabéns, que legal. Eu falei, quantas unidades seu condomínio? Ah, ele 16. Bem, de 16 você ter 2/3, gente, é muito fácil, né? Ou seja, bastaria que a gente tivesse 32, ou seja, 11 pessoas poderiam aí, no caso, já aprovar. Então fica muito tranquilo. Mas nós temos que observar quando você tem condomínio de grande porte, condomínio de 500, 1000 unidades, e aí como fazer? Então eu digo que tem 3 fases importantes. Gravem isso, porque é assim que nós conseguimos deliberar esse quórum e não ter problema de impugnação. Vamos lá. Se nós temos um quórum muito grande, vamos trabalhar com as úteis, 50% mais 1, ou as obras voluptuárias, que são 2/3, a gente vai fazer o seguinte, segue a dica. Convoca uma assembleia com muito prazo, ou seja, eu posso convocar uma assembleia com 30 a 60 dias. Para quê? Para que a gente possa, diante de uma comissão criada, de moradores que têm interesse, no caso, por exemplo, da brinquedoteca, pode ser criar uma comissão de mães ou pais que queiram representar, e aí sim, a gente chama uma assembleia com tempo, né, com tempo hábil, pode ser 30, 60, 90, porque não tem um tempo máximo para isso. E aí essa comissão vai trabalhar e vai mandar, o síndico vai mandar informativo, bater de porta em porta, para pedir que as pessoas que não puderem comparecer naquela assembleia possam, com procuração específica, passar isso para essas pessoas se fazerem representar no dia da assembleia. Isso então é um momento importante, nessas procurações terão validade. No dia da assembleia, claro que as pessoas que estiverem presentes e tiverem em dia com suas obrigações condominiais, temos que lembrar disso, não esquecer, aí sim, aquela pessoa pode votar, né, se apresentar do projeto, e aí sim ela pode ter essa deliberação lá e votação no dia da Assembleia. E ainda, mas vamos supor que aconteceu essas 2 fases anterior, com a entrega de procurações, e o dia da Assembleia ainda não conseguimos o quórum. E aí o que fazer? Bem, nós temos que tomar cuidado, e aí é uma observação muito grande, que eu vejo que muitos informam que a Assembleia pode ficar aberta, ou por um tempo indeterminado, ou por 30 dias. Não é bem assim. A Assembleia tem que observar uma norma da Convenção que diz que a ata da Assembleia ela deve ser publicada, ela tem um período de publicação. E aí tem que se observar que normalmente grande parte das convenções, 8 dias, algumas 15 dias. Então, o síndico, após aquela ata, diante da assinatura do presidente e do secretário, tem que publicar a ata. E essa ata tem um prazo. Então a Assembleia ficaria aberta até esse prazo. No caso aí, vamos supor, 8 dias. Então nós podemos pegar as assinaturas diante de uma ata já feita e assinada, a pessoa vai à comissão, bate de porta em porta, aqueles moradores que não entregaram com procuração, que não comparecerem à Assembleia, e aí possam, claro, assinar recebendo a ata, tomando conhecimento e assinar a ata da Assembleia. Então, desde que isso conste também na ata, dizendo que a Assembleia ficará aberta por esse período para que atinja esse quórum. Então, muitos condomínios, alteração de convenção, que a gente vai falar isso, regimento interno, que são quóruns específicos, de 2/3, nós temos conseguido isso dessa forma, tá bom? Bem, pessoal, essa é uma dica para vocês em relação às obras. Senhores síndicos novos, tomem muito cuidado para que os seus não caiam numa cilada diante de uma aprovação de uma Assembleia, que eu sempre digo, ela não é soberana, ela é relativa. As decisões da Assembleia têm soberania relativa e não absoluta, como muitos acham aí que pode ser feito, ok? Camila, é com você, um grande abraço, sucesso e até o próximo programa.